desse assunto que envolve aí você que divide essa convivência, né, com seus vizinhos maravilhosos, estão sempre ali contribuindo para o desenvolvimento social. Eu estou falando das assembleias, esse momento ali de confraternização também, né? Mas olha, as assembleias, elas são fundamentais, principalmente essa reunião anual, que serve para debater os orçamentos e também a prestação de contas. É onde você sabe que o seu condomínio é maravilhoso, né? E que vai se desenvolver muito mais. Para falar sobre isso, estamos aqui recebendo o advogado César Nantes, tem muita experiência nessas assembleias, para falar exatamente, ele é especialista em direito condominial, para falar sobre a importância da sua participação nestas assembleias. Primeiro eu queria que você definisse aí por que essa pauta, né? Ela é tão essencial, discutir orçamentos, discutir investimentos e também as finanças do condomínio. Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Exatamente, bom dia. Como a gente estava conversando agora há pouco, mais da metade das pessoas residem em condomínio, né? E esses condomínios, eles geram receitas e despesas maiores do que a maioria das empresas, né? E a Assembleia é um momento mais democrático do condomínio. Obrigatoriamente, por isso o termo ordinária, obrigatoriamente uma vez por ano o síndico precisa prestar contas. O que ele fez com as despesas, com a receita do ano anterior e quanto vai precisar arrecadar naquele ano, né? A gente sabe que mais da metade das despesas do condomínio é com mão de obra. Todo ano a mão de obra aumenta. Concessionária todo ano aumenta. Então o síndico ele vai ter que repassar aquele reajuste. Mas ele precisa de forma transparente mostrar: gastei tanto, arrecadei tanto, tantas pessoas não pagam pela inadimplência, que infelizmente está aumentando, e com isso os condôminos aprovam as contas e o novo valor da sua cota condominial. Então é o momento que os inadimplentes vão lá para saber que estão devendo, né? Ou quase sempre não comparecem, né? Normal, né? Ficam ausentes também. Agora, no caso, quando tem a assembleia, e o que é que diz a legislação no tocante à ausência dessas pessoas e as decisões que precisam ser tomadas? Até que ponto há um percentual mínimo para que quem esteja presente possa decidir os rumos e os destinos do condomínio? Sim. A assembleia é um direito, não uma obrigação. O condômino ele não tem obrigação de comparecer à assembleia, mas quando ele não comparece, ele outorga os poderes para que seus vizinhos decidam por ele. Abriu mão. Exatamente. Inclusive, o inadimplente ele não pode participar nem votar. O síndico acaba deixando ele participar, mas tem que desconsiderar aquele voto. As pessoas, infelizmente, cada vez mais, elas não comparecem nas assembleias. Elas sabem que vai ser alvo de discussão, de problemas, acha que no grupo do WhatsApp ela vai resolver aqueles problemas dela, mas é importantíssima a participação, porque um condomínio que ele não tem uma gestão, que os condôminos não verificam, que não confirmam os balancetes, que não tem o conselho, acaba dando margem para aquele síndico que às vezes pode não ser honesto com o condomínio. A legislação atual não permite decisões online, tem que ser presencial com registro em ata. Na verdade, no pós-pandemia, o Código Civil foi atualizado. As assembleias podem ser presenciais, podem ser virtuais ou podem ser híbridas. Aquelas que pessoas participam virtualmente e algumas fisicamente. Podem sim, desde que com sistemas, que confirme a participação das pessoas, que não sejam apenas enquetes, que todos tenham oportunidade de falar e de votar. Elas podem sim ser virtuais. Vamos falar das assembleias ordinárias que podem acontecer uma vez ao ano, é isso? Exatamente. Convocadas apenas pelo síndico ou os condôminos também podem convocar? O Código Civil permite que o síndico convoque a assembleia, se ele não fizer, 1/4 dos condôminos podem convocar. Realmente ela é obrigatória, né? Aquela cota condominial só tem validade quando ela é aprovada em assembleia. O síndico pode convocar quantas assembleias extraordinárias ele quiser, para tratar alguma manutenção necessária, alguma benfeitoria, algum problema, mas obrigatoriamente, e a maioria no primeiro trimestre. Por que primeiro trimestre? Que é quando ele vai aprovar as contas do ano anterior e ele já sabe os reajustes que ele precisa, janeiro, fevereiro ou março, para aprovar aquele valor do condomínio durante todo o ano. Muito bem, para no caso aprovar os custos do novo exercício, né, que vai estar, obviamente, em voga a partir daquele momento. Essa assembleia, ela passa, portanto, a ser a mais importante dentro da própria estrutura do condomínio, ou tem outra qualquer situação que também possa ter o mesmo peso?
99% dos condomínios, eles sobrevivem unicamente da cota condominial, né? Alguns condomínios, eles alugam o topo, pantenas, né? Eles têm, hoje em dia, algumas receitas recorrentes desses pequenos mercados, que são novas realidades dentro do condomínio, mas ela é obrigatória porque o condomínio não sobrevive sem a cota condominial. Precisa pagar o funcionário, precisa pagar energia, precisa pagar manutenção, então ela é sim a mais importante. Nem sempre a eleição de síndico ocorre na Assembleia Ordinária, né? É outra Assembleia essencial e obrigatória a eleição do síndico. Mas existem assuntos que são tratados em extraordinária que são essenciais e também importantíssimos. Algum problema que deu no portão, vazamento. Então as assembleias, elas são importantes porque é um momento democrático, né? É onde aquele condômino ele está podendo deliberar e votar sobre o patrimônio dele. E a gente sabe que uma cota condominial alta, ela desvaloriza o patrimônio. Porque se você for coerente, quando você procura para comprar um apartamento, você precisa saber o valor da cota condominial. Muitas vezes a pessoa fala, aquela parcela comporta, né, no meu rendimento, mas não verifica que a cota condominial é altíssima, né? Então muitas vezes aquela cota condominial desvaloriza, porque a pessoa pensa, não, eu prefiro comprar aquele outro apartamento que está um pouco mais alto, mas a cota condominial mais baixa em si compensa. Por isso que uma má gestão pode desvalorizar o patrimônio em até 30%. Qual é o quórum necessário para que as decisões em assembleia sejam validadas? Se tiverem, por exemplo, apenas 2 condôminos ali, o restante do prédio todo faltou, como é que faz? O síndico vai considerar as decisões tomadas nesse momento? Vai. O Código Civil, ele determina alguns quórums. Olha, para alterar a convenção precisa de 2/3, o antissocial precisa de 3/4, mas na Assembleia Ordinária não existe nenhum quórum. Por isso que é importante a participação da pessoa, porque o síndico, sozinho, ele pode realmente, se ninguém comparecer e confirmar que ele convocou 100% dos condôminos, tem validade. A ordinária não tem nenhum quórum. E muitas vezes a pessoa depois ela reclama quando ela recebe aquele boleto com reajuste. Onde estava o meu dinheiro? Por que ficou tão alto? Ela teve a oportunidade de fazer essa pergunta para o síndico, para a administradora. Então muitas vezes, inclusive no pós-pandemia, o quórum está diminuindo cada vez mais. Com certeza as pessoas ficam com medo, às vezes na Assembleia, como a gente brincou, porque são alvo de discussão, né? Realmente, às vezes, não é algo agradável, mas é algo necessário. A gente precisa zelar pelo nosso patrimônio e saber o nosso dinheiro, que a gente luta tanto para conseguir onde ele está sendo investido. Você falou aí também das administradoras, né? Ficam mais fáceis para essas que profissionalizaram também a relação administrativa com os condomínios, ou a dificuldade é basicamente a mesma? Exatamente. O síndico, ele pode ser um condômino, ou ele pode ser um síndico profissional, que inclusive está aumentando muito, né? É uma tendência, né? É uma tendência. Porque aquele síndico, como eu falei, a maioria dos condomínios tem receitas e despesas maiores do que muitas empresas. Então tem que ser algo profissional. Precisa existir uma prestação de contas transparente. Não pode existir falha. E tem que existir realmente, quando você possui uma boa administradora, já é meio caminho andado para que o síndico tenha uma boa gestão. Por isso que o Código Civil fala, outorgue poderes para pessoas físicas ou jurídicas auxiliarem na sua gestão. O síndico ele não é obrigado a entender de administração, contabilidade e direito. Só que ele não pode alegar desconhecimento para se eximir de uma responsabilidade. Então o síndico ele tem que outorgar poderes para pessoas que consigam, numa assembleia, de forma clara, apresentar. Gastamos X, precisamos de Y. Tem síndico, né? Claro, em outros estados. Aqui não, que todos os síndicos nossos são honestos, mas que enriquecem ilicitamente, não? Infelizmente. Em outros estados, em Alagoas não, claro. Infelizmente, inclusive, cada vez mais as informações, como rapidamente são pulverizadas, cada vez mais realmente esse síndico desonesto ele está respondendo por isso. Tivemos recentemente ali na região da Guaxuma. Em Alagoas? Um síndico que comprovadamente, e ele foi preso, né, inclusive. Ah, eu lembro que ele investia em obras de arte, né? Exatamente. O apartamento dele era muito luxuoso. Quando os condôminos viam, tinham coisas da área comum no apartamento dele, né? Então, assim, por isso que é tão importante um acompanhamento. Tem que estar presente. Tem que estar presente, você precisa saber, mas onde gastou? E o que está sendo feito com os inadimplentes? Porque o Código Civil fala, é a obrigação do síndico cobrar o inadimplente.
Porque a gente sabe, a inadimplência, infelizmente, ela aumenta muito no final do ano. A pessoa vai, Viaja, aproveita as festas e gasta esquece de pagar o condomínio. Só que o condomínio não pode esquecer que ele tem que pagar os funcionários. Maior despesa, 13º, ele tem que pagar as manutenções. Não adianta chegar para a concessionária de energia e de água e falar, não tenho dinheiro. Então é uma grande responsabilidade ser síndico. Por isso que eu falo, a pessoa não pode se aventurar, porque muitas vezes ela acaba desvalorizando e prejudicando as pessoas. Porque uma má gestão, ela atrapalha e muito. Ela pode levar o condomínio até um colapso financeiro. Até porque tem equipamentos, né, além da presença humana, que é fundamental, né, esse respeito, essa consideração pelo essa equipe, né, que trabalha, às vezes tem equipes nesses locais, mas é também os equipamentos como elevadores, né, porque é de uso comum, o elevador de serviço e também o elevador social. São equipamentos que, se não receberem a manutenção adequada, podem colocar em risco a vida das pessoas, né? E são essenciais porque tem crianças, pessoas idosas, né, que necessitam desse equipamento com pleno funcionamento. Então, a sua participação na Assembleia é que vai definir justamente os custos para que isso continue em total operação. Queria tirar uma dúvida a respeito de quem não paga o condomínio. A partir de quanto tempo essa pessoa já pode ser notificada judicialmente? Exatamente. Então, como a gente citou, né, o síndico ele tem a obrigação de cobrar essa cota condominial. Na maioria das vezes, a cobrança administrativa começa com 30 dias, que é quando acaba o prazo bancário daquele boleto. Já no primeiro? Já no primeiro. Certo. Com 60 dias, a maioria dos condomínios já começa a cobrar através de um advogado. Né? E com 90 dias, essas pessoas são executadas, porque a cota condominial já é um título executivo. E o condomínio não pode deixar aquela inadimplência crescer, porque senão a cota condominial dos condôminos que pagam sua adimplência vai ficar muito alta. Porque muita gente pergunta, eu vou pagar pela inadimplente? Vai. Porque as contas do condomínio precisam ser pagas. Se eu tive uma inadimplência de 20% naquele mês, eu vou ter que pagar a concessionária, eu vou ter que pagar o funcionário, e como você falou, tem itens que são essenciais. Muitas vezes o pessoal falava assim, elevador não cai. Elevador cai. Caiu em Maceió, caiu em Salvador e teve óbito. Então um elevador que não é feito... Né, o elevador é o equipamento de transporte mais seguro. Despenca Só que se tiver a manutenção correta, né? A gente não consegue falar, caiu porque não tinha manutenção, a gente não pode falar isso, mas precisa ter a manutenção. E a gente sabe, olha como é essencial a cota condominial. Então, se aquele síndico não cobra, ele pode até responder por isso. Porque se em 5 anos ele não cobrar aquela cota condominial, ela vai prescrever. Ou seja, aquele condomínio não vai mais poder ser cobrado. E o síndico não pode deixar aquela cota condominial ficar muito alto o atraso. Né? Porque depois quando a gente vê no elevador aquele recado, né, que está lá, aquele recado está na esfera administrativa. Está na esfera do síndico e dos condôminos. Isso. Aí a segunda etapa, ela pode avançar para a jurídica. Exatamente. Judicial, perdão. Exatamente. E o síndico ele precisa realmente fazer essa cobrança judicial, porque quando aquele condômino ele não tem condições de pagar, ele pode até perder o apartamento. Não existe bem de família para a cota condominial. Mesmo que for o único apartamento, a pessoa perde. Então o síndico ele tem obrigação, quando ele zela pelos condôminos que pagam, porque se você paga e o seu vizinho não paga, você vai estar pagando por ele. Entendo. Então o síndico precisa cobrar de forma rápida, porque depois que aquela dívida fica um montante muito alto, aí a pessoa não vai conseguir realmente. Então o síndico tem que fazer uma cobrança efetiva, rápida, e é o condômino que precisa se adequar, né? Cada um ele tem que morar naquele condomínio que ele consiga arcar com as despesas, senão ele vai estar prejudicando toda a coletividade. Em relação aos edifícios que são mais antigos, não têm adaptação para carregadores elétricos, por exemplo, os próprios condôminos podem convocar a Assembleia para decidir a instalação de um carregamento elétrico no próprio prédio coletivo? Pode sim. Ou ele mesmo pode colocar na garagem dele. Esse assunto que você abordou é muito interessante. Inclusive, a maioria das assembleias ordinárias nesse ano vão tratar carro elétrico, né? A gente não imaginou que esse avanço ia ser tão rápido, né? Quando a gente falava 2, 3 anos atrás, a gente falava apenas condomínios de altíssimo padrão vão ter essa preocupação, porque eram os carros muito caros, que eram os elétricos. Com esses novos carros chineses, eles ficaram totalmente viáveis. E agora esses carros usados elétricos são mais baratos que os populares que não são elétricos. Então esses carros, eles pulverizaram.
E os condomínios não estão preparados para isso, né? Então o síndico ele tem a obrigação, primeiro, de verificar se a carga elétrica daquele condomínio suporta esse carregamento, né? Na maioria dos casos que eu estou verificando, não suporta, né? Porque você precisa verificar. Todos os condomínios têm direito de ter um carro elétrico. Não adianta só falar, não, a Thaís tem, ela pode. Não, tem que... Todo mundo do prédio dela tem que poder carregar. Então existem adequações. Muitas vezes, aquela energia que vem através do poste não está suportando. O condomínio tem que fazer uma nova subestação, tem que verificar, ele não pode, a energia que ele não pode fazer com que todos paguem, tem que ser uma energia individual, uma energia que não ultrapasse e que traga acidentes. Então, se síndico na Assembleia Ordinária, é importante que ele leve um estudo. Gente, olha, nosso prédio suporta, se suporta, custa tanto. Cada condomínio tem que fazer dessa forma para não gerar acidentes. Inclusive, Maceió ainda não tem nenhuma lei específica, mas São Paulo já tem. Tem que ser uma vaga fechada, um tipo de carregamento que não fique em fios expostos. Então esse assunto a gente tem que avançar bastante, com muita parcimônia, com muito cuidado, porque o condomínio ele compra o carro e ele fala, e agora? Vou carregar em casa. Mas será que ele pode? Será que o condomínio dele suporta? Será que existe uma forma dele fazer individualmente? Porque o condomínio ele não verifica, deixa eu ver se o meu condomínio. Ele vai e fala, nossa, eu vou comprar um carro elétrico. E quando ele chega na casa dele com aquele carro, ele pensa, e agora? Então ele realmente tem que ter um cuidado. Antes dele comprar, ele precisa verificar se o condomínio dele está preparado. Os novos condomínios já saem preparados. Só que muitos condomínios que estão sendo entregues agora, o projeto desse condomínio foi feito há 7 anos atrás. Demorou 5 anos para ele ser construído. Há 7 anos atrás a gente nem sonhava que a gente chegaria nessa realidade em 2024, 2025. Então a realidade que vai depender aí de discussão de cada condomínio, de cada síndico. Principalmente pela questão da segurança e da capacidade energética de cada condomínio. Alguns condomínios possuem capacidade, outros não. Não foram programados para isso, né? Inclusive, alguns estão até sofrendo, Thaís, porque as pessoas estão com um excesso de eletrodomésticos dentro de casa, sobrecarregando já os próprios apartamentos. Há casos de princípio de incêndio para aqueles prédios mais antigos, né, que eles precisam de mais manutenção. E um detalhe importante, quanto mais próximo da beira-mar, mais influência da maresia. Então, todos os equipamentos, inclusive os elétricos, precisam também de uma manutenção diferenciada. Gente, esse assunto de condomínio, eu até a primeira participação do César e outros especialistas aqui achava uma coisa tão simples, mas na verdade é um universo. A gente está falando agora da nova realidade. Eu vou até mandar um Instagram para o César de uma imagem de um prédio na China, que eu queria ver como é que tinha uma assembleia naquele, porque o prédio é gigantesco. Eu conheço essa Tu já viu essa imagem, Thaís? Assusta, né? Parece uma cidade completamente, né, vertical. E como é que resolve os pepinos num lugar daquele, né? Não Mas resolve. é isso. Mas é isso. César Nantes, advogado especialista em direito condominial, vai voltar aqui mais vezes esse ano, porque esse assunto é instigante demais. Ele é especialista, está sempre atualizado com a legislação para trazer novidades para você. Obrigado pela sua presença. Feliz ano novo, doutor. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu, César. Vamos lá, 6h45, chegou a hora de falar da CVC, vai programar a viagem, chegou o Liquida Férias CVC. A temporada atual de verão dos cruzeiros marítimos está com